Negócios de Beleza tem a honra hoje de receber Rosângela Barqueta, uma super gestora, educadora. E eu falo assim, nada melhor de uma pessoa falar de gestão de salões quando ela é a própria gestora, né? Obrigada pela confiança e pelo convite. Então, Rô, me fala o seguinte, a gente já sabe um pouquinho da tua história, você é educadora, né? Eu vejo você palestrando pelo Brasil afora, ajudando os donos de salões com seus negócios. Qual que é uma dica, sabe, o conselho que você daria para quem tem um salão de beleza e quer prosperar igual vocês? Olha, eu acho que um salão de beleza não é o espaço, né? Não são os espelhos, não é o piso, não é o lavatório. O salão de beleza são as pessoas que nele estão. Tanto as pessoas que frequentam como as pessoas que trabalham. Então, se você quer ter um bom salão, você começa no processo de seleção, fazendo uma boa seleção das pessoas que vão trabalhar com você. E depois um processo sério de treinamento e desenvolvimento humano. Então, assim, quando você desenvolve as pessoas para que elas possam ficar cada vez melhores, o seu salão tende a ficar cada vez melhor. Sim, sim. E falando em treinamento, capacitação, eu soube que você já está com uma academia, é isso mesmo? Sim. A gente tem a Academia Estúdio W desde 2003, porém ela era para o público interno, né? Tá. Então, com a Academia Estúdio W, a gente formava e atualizava as pessoas que estavam trabalhando no Estúdio W. Agora, a gente tem cursos que são itinerantes e cursos na academia para o público externo. Olha, que legal. Então, a gente tem aí, para você ter uma ideia, hoje 91% das pessoas que trabalham no Estúdio W hoje foram formadas em casa. Por vocês, então a gente tem engenheiro que virou cabeleireiro, olha, psicanalista que é cabeleireira, pedagoga que é cabeleireira, a gente tem pessoa que era estoquista que virou cabeleireiro, copeira que virou cabeleireiro. Show. Então assim, tem tudo. A gente tem assim, a gente é uma empresa extremamente inclusiva nesse sentido. A gente entende que se a pessoa tem um talento e encontra um terreno fértil, é que nem uma semente, né? Você põe uma semente boa numa terra boa, ela vai prosperar, ela vai crescer, vai se desenvolver. Que interessante. E assim, a gente teve a entrevista com a dona Janine, né, que tem academia, com o Laui, que também tem academia Verdes, né? E tá nítido que quem expande, quem tá bem profissionalmente, né, tá bem com o seu negócio, são aqueles que fazem a capacitação, que tem na veia um quê educacional. Sim. Como que é para você essa questão dos profissionais? Porque uma frase do Lauri que eu achei bem interessante. Você faz a capacitação, por quê? Porque você já tem os seus próprios profissionais. E uma dica interessante que ele deu, que para mim foi o segredo, quem é bom em corte, ele só corta. Quem é bom em coloração, ele só colore. Por quê? Porque a cliente acaba sendo do salão e não do profissional. Se eu tenho um profissional que ele corta e colore, faz tudo, quando ele sai, ele acaba levando a clientela, né? Então, ele falou isso, eu achei super interessante. Como que a gente pode dar a dica? Porque a gente está falando agora com os donos e gestores de salões. Como que a gente pode fazer com que esse profissional, ele fique mais tempo na casa, né? E continue fortalecendo a marca do salão? Olha, eu acho que esse modelo que o Lauri faz, ele é usado muito fora do Brasil, né? Então, se você olhar na Europa, nos Estados Unidos, tem vários salões que trabalham desse jeito. Tem o colorista e tem o cara que corta, né? Sim. No W, não. A gente faz assim. A gente percebe quais são as habilidades que ele quer desenvolver, tá? Então, por exemplo, todo mundo é obrigado a fazer penteado? Não. Tem profissionais que não querem fazer penteado, não gostam, então não trabalham com essa atividade. Mas aquilo que ele quer fazer, na academia da gente, a gente vai sempre trabalhar para que ele possa desenvolver essa habilidade. E o que eu acredito? Eu acredito que o conhecimento não é uma coisa estática, tá? Hoje, quando você faz a sua base se desenvolver, que você começa a perceber quais são os talentos que estão ali, quem tem habilidade. Quando a gente via os olhos do menino da Copa brilhar ao ver um cabeleireiro fazendo um cabelo, o que acontece? Você vê que aquela pessoa tem vontade, né? E eu acredito que o ser humano, quando ele tem vontade, ele é capaz, porque a técnica é técnica, o nome já diz, né? Sim. O que vai modificar e vai transformar ele num grande profissional é você oferecer, obviamente, a técnica, mas também
pontos e conceitos que vão além de técnica, como a parte comportamental. Então, é preciso desenvolver a parte comportamental, a parte de cultural, que nem o Estúdio W, que atende clientes num poder aquisitivo muito elevado, Sim. que tem um repertório de vida, né, muito superior à grande maioria da população brasileira, infelizmente, né, que faz parte de uma minoria. Quando você agrega valor à comunicação do profissional, a cliente vai ter uma sinergia melhor. Ele não precisa ir para Paris, mas ele precisa saber que em Paris tem o Louvre, que lá no Louvre tem o quadro da coroação de Napoleão, tem o quadro da Mona Lisa. Então, assim, quando você investe na parte cultural, você vai fazer com que a pessoa fique cada vez mais motivada, mais entusiasmada e que ela também tenha a energia para correr atrás, e aquilo começa a se transformar num sonho, num objetivo de vida. Então, assim, é maravilhoso. Eu sou apaixonada por educação. Sim, Tóia, o teu coração é educacional, né? Total. Você começou magistério, pedagogia, não é isso? Sim, isso mesmo. Então, trabalhei 20 anos com educação, né? Já faz 24 que eu estou no setor de beleza. Sim. E eu acho assim, quando a gente pensa num mundo melhor, não existe um mundo melhor sem conhecimento, né? Então tem uma frase que eu gosto muito, né? Que eu via se não me engano é do Paulo Freire, eu nem tenho certeza, mas eu acho que é do Paulo Freire. Que ela fala que os livros não transformam o mundo, né? Os livros transformam as pessoas transformam o mundo. Verdade. E aí eu sempre falo que o conhecimento transforma as pessoas, né? Então, quando você me fala assim, para reter profissional, né? Eu acho que ele vai ter o tempo dele. Enquanto ele estiver feliz comigo, eu quero que ele esteja comigo. Sim. Mas a partir do momento que aquilo não fizer mais sentido para ele, ou que ele deixar de fazer sentido para a empresa também, não faz mais sentido ele ficar. Mesmo porque as pessoas que a gente forma dentro do W tem uma cultura do Estúdio W. Então, as pessoas que crescem lá, não é uma colcha de retalho que vem pessoas de todos os lugares, com pensamentos diferentes, com forma de comportamento. Postura diferente. Então, dentro do W, a gente tem uma cultura. Todo mundo sabe que a gente é quadradinho, que a gente é ético, que a gente quer fazer tudo dentro certinho, que a gente é maluco por educação. Então, assim, a pessoa tem que ter paciência. Ah, mas eu não gosto de ler. Mas, com o tempo, ele vai receber muita coisa e a hora que ele entender que aquele conteúdo que ele recebeu vai fazer sentido para ele, ele vai acabar se adaptando e ele vai ver o desenvolvimento dele, ele vai ficar cada vez mais motivado. E que não é um jeitinho, né? Não. Acho que você fala assim, é do meu jeito, no sentido positivo, estruturado. Exatamente. Porque essa questão da lei salão parceiro, e você faz parte dessa história, esteve lá, né, quando a doutora Aquiles escreveu a lei, né? Então, a Rosângela é muito envolvida em tudo isso. Eu vejo que tem alguns salões, e não por maldade, talvez por falta de conhecimento, acaba trazendo configurações que não cabem nem em CLT, nem na lei salão parceiro. Sim. Explica melhor um pouquinho como que funciona essa questão para eu trabalhar. Não precisa dar um exemplo real do Estúdio W. Mas, por exemplo, olha, eu estou com o meu salão, eu estou com um profissional parceiro. Como que normalmente a maioria dos salões fazem, que é um tanto para o profissional? Como que é essa questão do salão? Porque também tem um custo que é pesado para você manter uma estrutura de salão, né? Porque às vezes ele fala assim, nossa, meu corte é R$100. Então 100 vem para mim. Ele tem 100 reais de lucro. Não é isso. Se você puder trazer essa outra realidade, o profissional também que está escutando, porque a gente está falando com dono e gestor de salão, mas tem profissionais também que vão nos escutar. Como que é essa divisão, para ele ter uma noção? Quantos por cento é imposto, quanto por cento vem para o salão? Olha, a primeira coisa é que alguém que pensa em empreender nesse setor, ele tem que ter uma consciência que haverá uma responsabilidade social dele muito grande. Tá? Então, por exemplo, hoje o Estúdio W, ele sustenta várias famílias, né? Então, eu não posso ser amadora naquilo que eu faço. Porque a partir do momento que eu tomar uma decisão de ser amadora, que eu tenha uma empresa que ela é um risco e que eu coloque o meu parceiro em risco junto comigo, eu tô deixando de ser responsável. Verdade. Então, assim, a gente tem às vezes é difícil você competir com quem até é amador. Mas quando tem uma cultura forte, as pessoas são capazes de entender que aquilo a gente não está pensando no... eu brinco sempre, gente, não vamos vender o almoço para comprar o jantar. Certo. Sabe? Você está pensando numa empresa perene, uma empresa duradoura, né? A gente já tem aí 30 anos. Então, é uma empresa que ela já tem o lugar dela no mercado estabelecido, né? Então, a gente quer durar muito mais. A gente quer ser sustentável
enquanto empresa. Então, hoje, o que acontece? Vou pegar um exemplo. O que a grande maioria dos salões fazem, né? 50% de comissão, metade do que paga, que recebe dentro do caixa. Então, a cliente gastou lá R$100. 50 normalmente vai para o profissional, tá? E as demais comissões que o salão paga. Aí, a outra parte, quando você é um salão grande, que nem o Estúdio W, já está numa margem, numa alíquota de tributária grande, 20 e poucos % para o governo. Sim. Então, já são 70 e poucos %. E aí, você tem todos os custos ainda. Por exemplo, no meu escritório, eu tenho 50 pessoas trabalhando. Nossa. Por quê? Porque a gente cuida da empresa de cada profissional. Nossa. Porque eu tenho uma responsabilidade com ele. A partir do momento que eu tenho uma parceria com ele, a parceria é igual uma brincadeira, tem que ser legal para os dois lados. Sim. Eu não quero que ele corra risco. Então eu cuido. Então eu cuido da folha de pagamento, eu cuido da rescisão, da contratação, de tudo que tem que ter. O escritório não é o escritório do Estúdio W, é o escritório que cuida do Estúdio W e da equipe do Estúdio W. Entendi. Então isso aí tem um custo, né? Porque são pouco, né? Você imagina, são 50 pessoas de administrativo no escritório, fora os administrativos do salão. Sim. Então, assim, essa responsabilidade, tá? Ela é muito séria. Quando a gente tentou, a gente conquistou o direito de trabalhar no sistema de parceria, não foi para arranjar um jeitinho de driblar a lei. Foi pelo contrário. Foi para ter uma maneira segura de você se manter firme, sustentável e com possibilidade de crescimento. Porque hoje, quem sonega, por exemplo, a gente sabe que a receita está aí, né? E que vai pegar, é questão de tempo. Quem não registra o funcionário, finge que ele é PJ e coloca ele como PJ. Quem coloca o parceiro na lei, salão parceiro, mas trata como funcionário. Que é um detalhe, né? Também é uma outra questão. Eu falo que a parceria, ela é igual um condomínio de um prédio, né? Tem regras, óbvio. Não é cada um faz o que quer, tá? Mas, e tem as regras de um condomínio, por exemplo. Pode nadar na piscina? Pode, eu posso, o meu parceiro pode. Pode nadar pelado? Não, pelado não pode. Entendeu? Eu brinco sempre com isso. Mas é mais ou menos isso. E a gente entender que precisam ter regras de convivência para que ambos os lados cresçam, porque parceria é isso, né? Esse é o ganha-ganha para todo mundo, é fazer o ganha-ganha. E dá esse exemplo de ser salão parceiro com horário marcado, que você tem que ir todo dia, que tem uma diferença sutil, muita gente não percebe. Fala pra gente um pouco sobre isso. Então, na realidade, quando você desenvolve as pessoas, você já trabalhou a parte comportamental, a parte cultural, ela sabe a marca que ela representa? Porque eu falo, a marca Estúdio W é o sobrenome, né? Então, é o João do Estúdio W, a Maria do Estúdio W, a Marie da Beauty Fair, não é verdade? Verdade. Então, quando a pessoa tem o senso de pertencimento, que ela entende que ela faz parte de um grupo, e que a gente tem um acordo, olha, se o profissional falou para mim, Rosângela, eu vou trabalhar das 16 às 18 horas todo dia, e eu aceitei isso, ok. Sim. Mas das 16 às 18 horas é o horário que eu tenho que contar com ele, tá? Certo. É o horário que eu tenho que contar com ele. Não é uma ordem, é um acordo entre as partes. Mesmo porque... Por isso que é parceria, né? Por isso que é parceria. Parceiro, isso. Agora, vamos lá. Ai, a Rosângela, não dá certo isso, porque o cabeleireiro não quer ficar, ele quer atender fora. Então, esse cara não está conectado com a sua marca. Sim. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é rescisão. Você rescinde o contrato com ele, tá? Contrata pessoas que estejam dispostas a trabalhar. Porque aí você vai investir em gente que realmente queira se desenvolver junto com a sua empresa. Porque não adianta, né, a pessoa pensar, não existe o lado, eu não acredito que existe o lado do salão e o lado do cabeleireiro. Eu acho que isso é um pensamento burro. Desculpa a palavra, mas é um pensamento burro. Sim. Quem quer pensar junto, É. vai mais forte, né? Sim. É aquela história, junto a gente vai mais longe, não é verdade, né? Você pode ir mais rápido sozinho por um tempo, mas junto, com certeza, você vai alcançar aí um objetivo, resultados muito mais relevantes, muito mais fortes. É porque eu vejo que no mercado, às vezes, tem essa confusão. Então ele falou, não, eu sou lei salão parceiro, como eu não tenho vínculo empregatício, né? Que não tem mesmo, eu vou a hora que eu quero. E aí tá cliente lá esperando, fulano, não vai vir hoje. Eles falam, gente, mas estava marcado, né? Então acho que o salão também tem que ter essa consciência, Sim. assim como o profissional. Sim, sim. Porque num caso desse, você tem que fazer um distrato. Porque você não pode ter com uma pessoa que comprometa aquela bandeira que está na frente do salão. Lá na frente do meu salão está escrito Estúdio W.
Se eu tenho pessoas que estão comprometidas com isso, Uhum. tá? Ele vai jogar minha marca para baixo. Com certeza. Entendeu? Então, assim, não tem problema nenhum. Ele pode fazer isso da vida dele, mas em outro lugar. Né? certeza. Aí eu acho que é uma conversa mesmo bem franca e bem transparente. E aí, para os donos e gestores de salões que se inspiram em vocês, falam assim, nossa, ela tá lá, tá ensinando o pessoal, né? O que você falaria assim, olha, com a tua experiência de 30 anos, eu apanhei aqui e fiz isso, apanhei assim e fiz aquilo. Porque é com os nossos erros, e talvez eles se identifiquem mais, porque às vezes é só flores, né? Acha que tá aqui a Rosângela com o Estúdio W e que chegou lá como se fosse um sonho. Mas não, teve lá os seus percalços, né? O que você poderia dar de dica para esses profissionais, sabe? Esse dono de salão. Olha, eu acho assim, quando você tá na chuva, você corre o risco de se molhar. Então, você tem que estar preparada para isso. No começo, quando eu sou educadora, né, apaixonada pelo conhecimento, pela educação. Sim. E no começo, quando eu investia em educação, as pessoas falavam, você é maluca, as pessoas vão ficar aqui muito boas e vão embora, porque elas vão crescer muito. Eu acho que eu seria maluca se eu deixasse gente ruim dentro da minha empresa. Sim. Tá? Eu acho que você ter gente que não está preparada é muito pior do que você investir. Então, eu acho que dono de salão tem que investir sim. Olha que legal. Mesmo porque, o que acontece? Se você falar, não, eu vou olhar para a Marie, eu vou enxergar um cifrão na testa da Marie, vou tirar a Marie lá da Beauty Fair e vou levá-la para minha empresa. Quando você faz isso, você não está criando uma cultura, você está trazendo alguém que é experiente, pronta, mas que não tem o histórico da sua marca, não tem o selo da sua marca. Sim. E ela pode se adaptar aos seus valores ou não. Verdade. Então, você corre o risco de ter uma colcha de retalho. A parte, assim, que eu vi, no começo eu sofria, né? Eu falava, poxa, eu gostava tanto de tal pessoa, ajudei tanto no desenvolvimento. Hoje eu penso assim, gente, a gente já passou por isso tantas vezes. Tem 39 profissionais do W que já montaram o próprio salão. Sim. A gente não enche uma mão de quem está no mercado ainda com o próprio salão. Olha só. Você vê, nesses 24 anos que eu estou no mercado. Tem outros que foram para outros salões também. E a gente continua sobrevivendo. O que é legal? A capacidade que a gente tem, esse entusiasmo, essa vontade do conhecimento, de estar transbordando, compartilhando tudo que a gente descobre, que a gente estuda para a equipe, faz com que a equipe fique muito boa. E se você não está num ambiente que faz isso fluir, o que acontece? O seu conteúdo vai ficar passado. E aí, muitas vezes, o conteúdo fica baseado só no ego. Sabe? Só no momento presente. E não é isso, porque uma empresa... Eu estava até conversando agora com uma pessoa, ela estava falando, 70% momento presente, 20% futuro e 10% passado. Que legal. Tudo bem, mas você tem que pensar em futuro, você tem que estruturar isso. E o que as empresas, a maioria, eu vejo de salões de beleza, o que elas fazem é o seguinte, eu estou brilhando, eu estou reinando. É a mesma coisa que você fazer um cabelo de uma cliente, ficar lindo, né? Você faz uma foto, só que no dia seguinte ela não sabe arrumar. É verdade. O que adiantou? Sim, sim. O que adiantou, né? Então você deu um momento de alegria para meses de tristeza da cliente que não vai saber se identificar, que não se identifica com aquilo. Sim. Então eu acho assim, eu acho que o dono do salão, ele precisa investir no setor, ele precisa investir na equipe dele, ele precisa estar atualizado, ele precisa pensar como gestor. Tá? É menos vaidade e mais gestão, certo. Sabe? Menos ego, mais ralação, mão na massa, porque eu acho que as coisas vão acontecer. E não se desesperar, porque quando uma pessoa sair, ok, você vai ter. Se você estiver preparado, por exemplo, hoje quando eu perco pessoas no W, eu sempre tenho vários prontos esperando a vez. Que são pessoas que vão vir cheios de energia, com a faca no dente, super atualizados e vão se desenvolver. E olha, na tua fala, tem duas coisas que eu vou falar. Uma é que é verdade, eu vou dar um exemplo real do que você está falando, né? A Rosângela está aqui da Beauty com um curso, né, do Estúdio W, de dia inteiro. Com make, cabelo, gestão, né? Então ele é um curso completo. E aí ela falou assim, falei, e aí como tá? Ela falou, nossa, o trabalho que deu, contratei uma pessoa expert no setor para me ajudar a estruturar o curso. Eu falei, mas você já faz tudo isso. Ela falou assim, não, além disso, eu contratei uma pessoa para ensinar os meus funcionários a falarem, porque
eles precisam, né, transmitir o conhecimento. Porque uma coisa é você ser muito bom para montar o cabelo, maquiar. Sim. E a outra é você passar o conhecimento. Tem uma distância gigantesca. Sim. E você tem profissionais que são top e não conseguem transmitir e transformar aquilo no passo a passo. Sim. Então, eu já falei assim, não, você tá brincando. Então, realmente é fato. É. Você fala uma coisa que é verdadeira, eu acabei de comprovar. E aí que tá, são processos, né? O que as empresas esquecem também, que tem que trabalhar processos, né? Então, eu tenho que ter a noção que eu posso ter conhecimento sobre gestão de salão, mas trabalhar a oratória, por mais que eu tenha facilidade de me comunicar, fui professora há muito tempo, mas eu não sei se eu sou uma professora de oratória, eu não sou. Então, eu não me sinto segura para isso. Então, por que eu vou tentar fazer uma coisa que não é o meu forte? É isso. Né? E aí, agora, o segundo que eu vou te falar é o seguinte. Quando você me deu esse exemplo da pessoa que você ajuda muito, lá no salão, depois vai embora, eu vou te falar que tem relação com a relação sistêmica. Por quê? Tem uma lei que chama a lei do equilíbrio. Então, nós temos uma balança, tá? Quando você oferece muito para alguém, ele precisa compensar de algum jeito, né? Um exemplo é assim, você gosta de dever dinheiro? Não. Então, quando você deve, ou quando você empresta para um amigo, essa amizade acaba. Por quê? Você emprestou dinheiro e está te devendo, né? Se ele não conseguir compensar, ele sai do relacionamento. Sei. Né? Ele sai da tua amizade. E a gente faz isso nos relacionamentos e na empresa também. E na empresa, aquele que você mais ajudou, mais apoiou, e você fala assim, meu, eu achei que ele fosse ser super fiel. Às vezes não é. Por quê? Tá aqui a balança, você pode compensar, né? Porque a balança ela é neutra. Você pode colocar diamante ou estrume. Sei. E a gente dá aquilo que tem. Exatamente. Então, se eu não tenho fidelidade, vou ficar mais tempo, eu vou ajudar capacitando o outro. Sabe? Se ele não tem isso, a balança, ela é simplesmente um peso. Né? Ela não sabe o que é ouro, o que não é. É, isso mesmo. E aí ele E sai. você sabe que eu não me arrependo de nada em ter ajudado pessoas em uma? Porque eu acho que é o que eu tinha que fazer naquele momento. Aquele cara, aquela pessoa estava trabalhando na minha empresa. Então, assim, a partir que aquela pessoa estava trabalhando na minha empresa, ela estava me ajudando a desenvolver a empresa. Então, eu fiz o que eu achava que era o correto. E se a pessoa foi, eu acho assim, grata, ficou feliz com isso, não é problema meu, é dela. Sim, não é sim, verdade? é fato. Sobre muito mais, realmente, sobre a pessoa. Eu tenho a consciência que eu vou sempre dar o meu melhor onde eu estiver. Eu era assim como professora, eu sou assim da minha família, eu sou... Na vida, né? Na Você vida, não consegue ser uma coisa num lugar e outra... Mas é do jeito, e respeito também que as pessoas sejam diferentes. E tudo bem, vamos tocar, né? E acho assim, acho que eu sou bem, assim... Eu acredito muito em Deus, tá? Eu não sou uma pessoa que vai muito em religiosa, mas eu tenho muita fé nessa questão de Deus. E eu acho que isso volta pra gente, eu acho que esse meu entusiasmo que eu tenho com 60 anos, acho que é exatamente isso, sabe? Eu sempre tenho alguma coisa me motivando a fazer mais. Cada vez que um cabeleireiro chega pra mim e fala, Rô, comprei meu apartamento, Rô, troquei meu carro, que nem agora esse mês, a gente tem 28 profissionais do W no exterior no mês de setembro. Nossa! Então, assim... 10 em Londres, não sei quantos em Las Vegas, em Nova York, na Espanha, em Dubai. Então, assim, eles estão por aí. Isso, pra mim, é o que me motiva. Isso é o mais legal, né? Que você vê que você está impactando a vida das pessoas. Transforma a vida. Isso transforma, é sensacional. Bom, eu tenho certeza que tá com centenas de profissionais com a sementinha Estúdio W no coração, né? Que tem essa admiração. E eu vou falar, assim, no mercado, a gente tem algumas pessoas que admiram. Eu, de verdade, eu te admiro. E é recíproco. Eu acho uma pessoa muito ética, sabe? Não é... O que você é dentro de casa, eu vejo que você é junto com o setor. Você tem essa preocupação de transformar o setor, que está muito alinhada à missão da Beauty, que é desenvolver o setor por meio da educação. Sim. Eu poderia pegar a missão da Beauty e colocar no Estúdio W, porque... Sim. É muito convergente, acho que a gente fala muito a mesma língua, né? Então, eu tenho uma alegria mesmo de estar aqui com você, viu? Muito obrigada pelos elogios e é recíproco também. Admiro muito o trabalho da Beauty Fair. A feira de vocês é sempre um sucesso e uma referência, né? Porque é o que o mercado precisa para poder compartilhar conteúdo, para a gente evoluir. Como eu disse lá no comecinho, é o conhecimento que transforma as pessoas e as pessoas que vão transformar o mundo, né? Então... Esse trabalho de vocês é lindo também. Obrigada, Rô. Estou aqui, ó, em semana...
encerramos mais um Negócios de Beleza com Rosângela Barqueta. Aqui eu vou deixar todos os contatos para vocês depois entrarem em contato com a Rô, tirarem dúvidas, né? E obrigada por estarem conosco em mais um episódio. Beijo grande!